Boa tarde, pessoal. Dia 15/6/2020. Aqui é a professora Fátima, de língua portuguesa. E desejo que todos estejam bem, correto? Nós vamos pegar e vamos estudar um pouquinho sobre conjunções, que é uma classe gramatical e se usa muito em determinadas provas, SAEB, SAEGO. São provas que nós fazemos no dia a dia e que às vezes não percebemos, né? Mas nós já falamos sobre elas no primeiro bimestre, tá bom? Mas a gente tem que falar novamente, isso é importante para nós, ok? Então vamos embora lá. Primeira coisa, nós vamos ver e ler definição. O que é uma conjunção? Conjunção é um conectivo. Ele faz uma ligação entre um termo ou orações, certo? Mais abaixo tem assim, conjunções, classe gramatical, são palavras que atuam como elementos de ligação entre termos semelhantes de uma oração ou entre duas orações, estabelecendo relações de coordenação ou de subordinação. Não são variáveis. Elas não se flexionam, ou seja, elas não passam nem para o masculino, nem para o feminino e nem singular ou plural. São invariáveis, ok? Mais para frente eu tenho exemplos para vocês. Primeiro, ligando termos de uma oração. Aí eu tenho um exemplo aqui de uma frase. Vi sua mãe e seu pai na feira. Termos sua mãe, seu pai. Estão sendo ligados através de uma conjunção. Essa conjunção é o ezinho, que é uma conjunção aditiva. Abaixo nós temos ligando orações, certo? Eu estudei muito e aprendi a matéria. O ezinho aqui é uma conjunção aditiva. Logicamente que a oração coordenada, que é uma oração que está ao lado da outra, passa a ser oração coordenada sindética aditiva, porque o e é uma conjunção aditiva. Sindética por quê? Porque nesse caso aqui ela tem uma conjunção ligando as duas orações. E assindética, que é uma curiosidade, né? A sindética é aquela que não tem conjunção, ok? Tem duas classificações, coordenativas e subordinativas. Conjunções coordenativas e subordinativas. Vamos embora lá? Tem 3 definições, ou seja, 3 finalidades ou objetivos, as conjunções, tá? Então, a primeira finalidade, liga termos, palavras coordenadas entre si. Exemplo, João e, olha aqui a aditiva, tá? A conjunçãozinha aditiva, Maria. 2 termos, João, Maria, certo? Então, a conjunção ligou os dois, ok? Os 2 termos. Segunda finalidade da conjunção, ligar orações coordenadas. João fez o jogo, mas não ganhou. João fez o jogo, João não ganhou o jogo, certo? Então, aqui ela fez o quê? Ela ligou as duas orações. Usando o quê? Uma conjunção adversativa, o mas, tá? Que ela é de contraste, de oposição, beleza? Ok. Terceira finalidade, liga uma oração subordinada a uma oração principal. Oração principal, eu quero que chova muito. Oração subordinada. Então, o que ele fez? Ele ligou a oração principal à oração subordinada, tá? Então, a conjunção ligou aqui. Olha a conjunção aqui subordinativa. Que, ok? Aqui eu tenho aqui eu, sujeito, quero, verbo transitivo direto, né? E fazemos sempre a perguntinha, quer o quê? Quer algo, né? Que chova muito. Oração subordinada. Essa oração subordinada, pessoal, que chova muito, depende da oração principal para existir, tá? Ela é como se fosse um complemento, porque a oração principal, ela existe normalmente, mas a oração subordinada, ela depende da principal, ok? Quais são os sentidos das conjunções coordenativas? Então, elas subdividem-se em 5, tá? Aditiva, ideia de adição, tá? Adversativa, ideia de oposição. Alternativa, ideia de alternância.
explicativa, ideia de explicação. Conclusiva, da ideia de conclusão. Logo aí eu tenho alguns exemplos que vocês poderão ver no vídeo. Depois também vocês podem ver algumas conjunções de cada uma classificação, ok? Vamos lá. Conjunções subordinativas, elas são 9. A primeira que nós estamos vendo aí é a integrante. Então, ela atua, ela age como sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, tá? Aqui eu tenho um exemplo para vocês. Vocês não estão vendo aqui, né? Mas aqui não tem euzinho, não. Ó, ele está oculto. Eu espero que meu pai chegue rápido. Espero é a oração principal. Que meu pai chegue rápido, oração subordinada integrante. Ok? Agora nós vamos para conjunções subordinativas adverbiais. Nessa primeira aqui, são as causais. De causa do acontecimento da oração principal. Então, vem a oração principal e aí a oração subordinada, certo? Aqui nós temos a oração subordinada, aqui embaixo, né? Ó, oração subordinada adverbial consecutiva, de consequência. Por que eu classifiquei ela desse jeito? Porque a conjunção que ela tem, que ela está utilizando na frase quanto que é uma oração consecutiva, de consequência, tá bom? Mais para frente, nós temos as conjunções subordinativas adverbiais finais, né? Apresenta o quê? Ela introduz uma oração que apresenta o fim ou finalidade do acontecimento da oração principal. Aqui nós temos algumas conjunções e aqui eu tenho um exemplo para vocês. Da mesma forma, são as temporais, né? Ela apresenta uma circunstância do tempo ao acontecimento da oração principal. Circunstância de tempo. Então, assim que saí de casa, começou a chover. Então, aqui eu tenho umas conjunções e aqui eu tenho um exemplo para vocês lerem, né? Conjunções subordinativas. Condicionais, de condição para realizar ou não algo. E aqui, concessivas, de contraste ou contradições. Do acontecimento da oração principal. Não esqueçam disso. Aqui eu tenho algumas conjunções, como vocês estão vendo aí, e os exemplos de cada um para vocês, ok? Novamente, as comparativas e conformativas. Então, a de comparação, como, tal, assim, como, tanto, né? As conjunções estão aqui e aqui um exemplo para que todos possam analisar. Da mesma forma, são as conformativas, de conformidade em relação ao acontecimento. Conforme, como, consoante, segundo, tá? Um exemplo aqui, ó, nunca soube dividir conforme aprendi na escola, certo? A última, que é proporcional, de proporção, da ideia de proporção, medida, né? À medida que o acontecimento vai acontecendo, há uma proporção, tá bom? Aqui eu tenho algumas para análise de vocês e mais abaixo eu tenho um exemplo, tá bom? Qualquer coisa vocês podem tirar dúvidas pelo WhatsApp, né? Eu estou à disposição de vocês. Desejo que vocês tenham aprendido. Fiquem em casa. Cuidem de vocês mesmos, da sua família, que é muito importante. E não esqueçam que tudo passa e vai dar tudo certo, tá bom? Fiquem com Deus, estou com saudade. Que Deus abençoe cada um. Beijinho da tia.